Hello Party People, sejam bem-vindos a mais um Sabe Jogar. Com vocês está Clumsy Dice e trago-vos o Acrópolis. Um jogo da Gigamic, ou Gigamic, que contei agora a parceria da Mebo para poder editar e vender o jogo em português e espanhol. Um jogo para 2 a 4 jogadores, para idades de 8 ou mais anos e duração de jogo é 25 minutos. É um jogo que foi desenhado por Jules Massad e a arte vem de Pauline Detrase. Querem saber um bocado mais sobre o jogo? Fiquem aí, é já a seguir. Sabe jogar, quero jogar, bora jogar. O jogo Acrópolis, o tema passa-se no Mediterrâneo e onde várias cidades procuram fortuna e glória. E então os arquitetos todos gregos juntam-se naquela zona para atingir exatamente isso. Vamos andar a construir habitações, templos, mercados, jardins e quartéis para no fim, a pessoa, neste caso, que mais pontos fizer, foi a construir a melhor cidade e é o melhor arquiteto. Vou agora montar o jogo, dizer como é que é a estrutura inicial do jogo e explicar como é que se processa em si as ações. É um jogo muito simples, de uma ação e a escolha está depois do que fazemos com essa mesma. Na parte do setup, começamos com a distribuição da peça inicial, que é uma para cada jogador. Aí está, vai até 4. Eu vou simular o setup de 3 jogadores, portanto, iria tirar 3, dar um a cada um e este arrumava na caixa. De seguida, vamos às diferentes peças de jogo. E mediante o número de jogadores, elas próprias dizem atrás quanto é que é. E como podem ver aqui, isto é para jogar a 2 ou mais, 3 ou mais e 4. Portanto, neste caso, como vou fazer simulação de um jogo para 3, estas peças não entram em jogo. Isto é tudo baralhado. A caixa vem com um player aid, uma ajuda, que te diz o número de peças que existe, dependendo do número de jogadores. Isto, o que é que elas fazem, qual é a ação e quantas é que há em termos de multiplicadores. Do outro lado é uma variante que é o próprio jogo que te oferece. Também se dá um a cada jogador. Isto baralha-se tudo. Mas podem usar a tática. Baralha-se de forma depois a agrupar isto em montes de diferentes tamanhos, dependendo do número de jogadores. Neste caso, jogando a 3, são montes de 4 peças. Se fosse a 2, é de 3. E se for a 4, é de 5. Vai dar sempre 11. O que sobrar será, para todos os efeitos, o mercado inicial de jogo. Neste caso, estão aqui 5 peças. Vamos arrumar isto na parte lateral do jogo. E vou mostrar depois o resto da configuração. Isto, como eu disse, vai ficar a meio do tabuleiro para sinalizar as peças que temos à nossa escolha. Será o teórico mercado. Isto vai designar o número de rondas que tem o jogo, que são 11. Assim que isto acabar, e se completar essa 11ª, termina o jogo. Existe uma opção que o jogo oferece, caso a 2 e 3 jogadores se queira jogar um jogo mais longo, é incluir todas as peças, faz com 14 montes. Isto, para todos os efeitos, ficaria algo, num jogo longo, literalmente mais 3. E num jogo a 2, ficaria 19 montes. Posto isto, dando os devidos a cada jogador, assim feito, falta decidir quem é que é o primeiro jogador, a quem se dá esta peça, imaginando que era este, vai-se atribuir pela ordem do relógio o número de peças deste recurso que são pedras. Vai ser importante no decorrer do jogo, como também no fim valem pontos. O primeiro recebe 1, o que está ao lado recebe 2, o que está a seguir recebe 3. E se houvesse um quarto, recebia 4. Mete-se também de lado, e aqui como está demonstrado, no início de cada ronda deve haver sempre o número de peças, o número de jogadores, ou neste caso o número de peças, igual ao número de jogadores, mais 2. E isto, neste caso, seria para 3. Se fosse a 4, haveria aqui uma 6ª.
Depois de tudo preparadinho, vamos agora definir como é que funciona o jogo e como é que funcionam as devidas peças. Depois de decidir quem era o primeiro, neste caso seria este jogador, vamos agora explicar a dinâmica do jogo e eu vou usar esta peça como referência para o mercado, porque a partir do momento que se decide quem é que é o primeiro jogador, o jogo vai bater certo e vai acabar exatamente com todos com as mesmas jogadas. Eu normalmente meto isto aqui, com a seta a indicar onde é que começa o mercado. Isto é importante porquê? Porque a decisão de escolha da peça de cidade para a tua cidade começa com a primeira sendo de graça e todas as outras para a frente custam uma, mais uma, até à última. Isto porque, imaginando que este primeiro jogador não queria esta e queria esta, ele é obrigado a usar uma destas pecinhas que no final do jogo até dão pontos, mas servem para o propósito de saltar uma, agarrar esta e colocar a mesma. Sendo que o próximo jogador a seguir tem a escolha entre agarrar esta e levar esta pecinha para ele, ou igualmente saltar até chegar à peça que quer. E assim que se agarra a peça tem de se executar uma ação que pode ser feita de duas maneiras diferentes. Vou agora explicar como se coloca a peça e depois em si vou explicar o que é que cada símbolo e cada cor representa e como são pontuadas. Assim que porventura só existir uma no tabuleiro, seja assim, ou até mesmo com uma peça, podem todos ter saltado a primeira, imaginando que tinha dado esta volta toda. Assim que houver isto, que acontecer isto, o jogador que for a jogar nessa mesma vez, agarra um dos devidos montes, vira e coloca mais peças. Tem de haver sempre, pelo menos, duas peças para se escolher. Se não houver, é quando sobrar uma e mete-se mais uma coluna. Assim que se resolver uma e não der para repor, é quando se dá o fim do jogo. Vou agora explicar como é que é a colocação das mesmas. Neste jogo existem 3 tipos de zonas diferentes dentro das peças de cidade. Tem as zonas de pedreira, que são estas sem cor. Tem-se a zona das praças, que é onde tens os multiplicadores de pontos. E tem-se os distritos, que os dois juntos cumprindo os requisitos do mesmo, ou cumprindo o que pede para se poder pontuar, é o que vai fazer com que tu faças pontos no final do jogo. Este nunca te vai fazer pontos. Se tu tiveres este, não fazes pontos. Se tiveres os dois, fazes pontos. Se só tiveres este, não fazes pontos. Necessitas ter sempre os dois. E quantos mais tiveres do mesmo, imaginando que terias isto, quantos mais tiveres do mesmo, mais te vai multiplicar o valor da peça azul. Neste caso seria 3 vezes o valor da peça azul se eu cumprir com o que o distrito pede. Em termos de colocação, existe a colocação básica, que isto seria uma legal, isto seria outra legal, isto igualmente. E a outra opção que o jogo oferece, que é a opção que também nos vai ajudar a ganhar estas pedrinhas e a melhorar o valor da mesma peça, que é pôr por cima de 2 cidades. Ao cobrir zonas de pedreira, por cada uma recebe-se um ponto, ou uma pedra. Sendo que o que ficou por baixo deixa de existir e a partir de agora pontua-se o que está aqui em cima, se for para pontuar. Eu irei a seguir explicar qual é a diferença entre o estar no nível de baixo, estar no nível 2, 3, 4 e 5, mas para todos os efeitos, as colocações possíveis são exatamente agregar a 2 lados, por exemplo, 1, 2, nunca poderia fazer algo tipo isto, teria de ser sempre tocar em 2 zonas, 2 distritos, ou 2 pedreiras, ou uma pedreira de distrito, ou, se quisesse, teria de usar assim, fazendo com que esta peça estivesse entre 2 peças de cidade. Não poderia fazer, por exemplo, isto. Teria de ser sempre isto, e muito menos poderia fazer isto. Apesar de estar entre 2, esta não está a tocar em lado nenhum, logo não contaria. Tem de ficar totalmente preenchida,
e a tocar em duas peças de cidade diferentes. Falando agora concretamente de como é que as diversas praças pontuam, começando pela azul, temos o azul diz, pontua a tua maior sequência de distritos azuis. Neste caso, este jogador termina com um distrito com 3 e outro com 4. O que quer dizer que o maior é o 4. Independentemente se está a tocar aqui ou não. Se isto estivesse assim, era 4 para 3, é igual. É literalmente obedecer ao que a praça pede. Neste caso, seria 4. E seria 4 vezes o número de estrelas que tínhamos. Imaginando que o jogador tinha investido, tinha comprado mais 2, e isto seria 4 vezes 1, 2, 3. O que seria 12 pontos. Se porventura o jogador chegou a uma altura que conseguiu fazer algo assim, ou isto, a pontuação do mesmo seria exatamente o princípio de o mais longo, mesmo que tenha múltiplas, vai ser qual é que é o mais longo. Neste caso não seria este de 2, seria este 1, 2, 3, 4, 5. Só que a diferença de ter isto num piso acima, assim como este acima deste, é que a valorização do mesmo, isto é, seria 1, 2, 3. Se está no nível 2 é mais 2, portanto 5. E aqui está no nível 3 é mais 3. Portanto, cada peça, o seu valor total para o multiplicador é mediante o nível onde está. Sendo nível 1, 1, nível 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. O que vai também ajudar, pois, exatamente a fazer mais pontos com menos peças. Neste caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E seria 8 vezes o número de estrelas do azul. Neste caso seria 3. Se fosse assim, era as mesmas 5 de linha, só como está tudo no nível 1, ficaria só 5 vezes 3. É a diferença entre colocar na parte de baixo ou colocar por cima de outras peças. Sendo que a que fica tapada, a que não se vê o símbolo, deixa de contar depois para o resto do jogo. O que seria, por exemplo, neste caso, iria tapar esta. Já não ia apontar os verdes dali. E se eu tivesse feito assim, este aqui também ficaria tapado. Sendo que esta iria depois para aqui. Os multiplicadores, neste caso as praças, não aumentam mediante o nível, mas o valor da praça vai aumentando mediante a sua subida na própria cidade. Quanto mais ao nível básico está, menos valor tem. Quanto mais alta está, mais valor tem. Isto para o azul é literalmente a linha mais contínua. Isto é a linha azul. A linha azul é as casas. E agora vamos passar para os mercados, que é o amarelo. Falando agora dos mercados, que estão denominados com a cor amarela, as praças valem 2 estrelas cada uma, logo são sempre, por cada praça é 2 vezes algo. Se tiveres 2 é 4 vezes algo. Os mercados não gostam de estar encostados um ao outro, logo têm de estar sempre separados uns dos outros. Por exemplo, este não tem nenhum à volta, logo este poderia ser pontuado. Estes dois estão lado a lado, não seriam pontuados. Mais uma vez, voltando a referir a história de, no nível 1, isto conta como 1. Se tiver, porventura, em nível 2, já conta como 2. E se continuarmos dentro da mesma dinâmica, isto seria 1 de nível 3. O que faria com que a gente contabilizasse em termos de distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 4. Indo agora aos quartéis, que é o vermelho, mais uma vez, a sua pontuação é sempre pelo menos 2. Quantos mais tivermos, mais 2 vezes vamos pontuar o distrito. E o que é que os quartéis pedem? Os quartéis gostam de estar a controlar as fronteiras da cidade. Isto é, gostam de estar na extremidade da tua cidade. Dou um exemplo. Aqui temos um sem estar totalmente tapado e outro sem estar totalmente tapado. Tem sempre aqui um. Podem estar lado a lado, desde que não estejam assim, no caso deste, que está totalmente cercado,
Desde que não estejam totalmente cobertos, é válido. Exemplo aqui que não conta. Se porventura a configuração da cidade for assim no final do jogo, seria 1 vezes 2. Pois este e este estão tapados. Seguindo o mesmo exemplo de, se porventura fizermos isto, conta a dobrar. Indo agora para o templo. Os templos, que são os roxos, mais uma vez, a sua praça dá pelo menos 2 estrelas por cada uma. Isto é, vezes 2 por cada uma. E o que é que elas pedem? Como são templos, gostam de estar rodeadas pelos seus devotos fiéis. Isto é, gostam de estar totalmente cercadas, seja por pedreiras, seja por distritos, seja por praças. Desde que estejam totalmente cercadas, são consideradas válidas a peça. Neste caso, seria 2 vezes 1, 2. Estes não contam porque não estão totalmente cercadas. Aqui falta 1 e aqui faltam 3. Por último, temos os 3 jardins, que é a peça mais fácil do jogo de completar porque é só preciso estar na tua cidade. Há menos dela, assim como há menos pontuadores, por isso é que o seu valor é de 3 estrelas mínimo. Isto é, multiplicador de 3 mínimo. Se tiveres 2 é 6, mais outra é 9 e mais outra é 12. Sendo, lá está, como eu disse, ela vale 1, 2 vezes o número de estrelas que se tiver. Seguindo o mesmo princípio que isto é dobrar, isto é triplicar, e se continuarmos a subir, por aí adiante, isto valeria sempre 1, 2, 3, 4, 5 vezes 6. E é assim que pontuam os 3 jardins. O jogo vai continuando com os diversos jogadores a irem tirando as devidas peças, fazendo a sua devida colocação. Assim que o último jogador, neste caso a pessoa, tirar a última peça e não houver maneira de repor, isto sinaliza o fim do jogo. O próprio jogo vem com um blocozinho onde se apontua o número de estrelas de cada, o número de praças e as suas devidas estrelas e o número de peças válidas desse distrito. Soma-se o valor dos cubinhos, que é sempre 1 por 1, e quem tiver mais no fim, ganha. E pronto, este é o Acrópolis, um jogo levezinho, rapidinho, 25 minutos, fácil de aprendizagem, quase de introdução, pode-se dizer mesmo, é um jogo de certa forma de introdução, e que mesmo que não se apanhe logo à primeira, facilmente se começa o jogo, joga-se outro, o que seja, e a pessoa aprende logo a seguir. As dinâmicas são muito simples, é literalmente ir buscar a peça e jogar. Depois é uma questão da gestão de cada um, do que é que quer apostar, o ver o que é que o outro tem e não lhe deixar ter as peças que tem alguma estratégia. Em termos de complexidade é baixinho, é levezinho, recomendo, até dá para jogar com a família, dá para jogar com crianças novitas, lá está daí a idade 8 mais, para além de não ter texto, a matemática, qualquer pessoa consegue fazê-la, mesmo que a criança pequenina não consiga, há um adulto que faz, portanto, não é por aí, até um adolescente faz esta matemática. Matemática de vezes 1, vezes 2, vezes 3, é tabuada. O jogo depois também oferece, para quem joga isto vezes suficientes, oferece também uma variante que muda um bocado ou acrescenta maneiras extra de se pontuar cada distrito, cada cor. Por exemplo, as azuis, estas, o azul. Se porventura alguém tiver um grupo de 10 ou mais, isto é uma linha contínua que dê 10 ou mais, tudo junto, pode pontuar isto a dobrar. Isto é, em vez de fazer, por imaginando, tinha uma linha de 11, mesmo com as segundo nível e de 3, tudo desde que desse 11 ou 12, ou 13, ou 10, iria-se literalmente multiplicar esse valor por 2, para além da estrela que se tem. Ia sempre duplicar a pontuação. Tem os mercados, que é o amarelo, que é este aqui. Se os mercados estiverem encostados à praça do mercado, que é a sua
peça de pontuação, neste caso a amarela, o valor dele, o valor da peça em si, é dobrado. Os quartéis diz que quando se tiver um quartel e ele tiver 3 ou 4 espaços livres, isto é, exemplo, 1, 2, 3, 4 livres, ou assim, 1, 2, 3 espaços livres, este aqui contaria a dobrar, vezes 2. À altura depois, fazer a multiplicação das peças em si. O templo diz que se construir os templos num nível acima, imaginando a situação de... Imaginando isto, assim, isto está no nível 1, este está no nível 2, o que faria com que este templo ia valer a dobrar. O que já era 2 passaria a 4. Os jardins. Os jardins são uma maneira mais complicada de se pontuar ou de valer a peça a dobrar, é se fizer algo tipo isto. Se eu tiver uma zona central, um lago, eles consideram isto um lago, que esteja totalmente cercada, esta peça valeria vezes 2. É óbvio que à medida que isto vai avançando, se calhar nos patamares de cima, continuar com este espaço aberto, torna-se mais complicado conseguir cercar sempre estas aqui. Mas é possível. Mas valeria sempre mais do que isto aqui. O normal seria 1, sim, seria 2. E estas são as variantes que o jogo oferece para o pessoal que gosta de algo mais complexo, mais dinâmico em termos de opções. E estas variantes têm a condicionante que pode-se acrescentar 1, 2 ou todas. Cada distrito aqui conta como, ou cada maneira diferente ou adicional de pontuar o distrito, conta como uma variante a adicionar. Portanto, podes pontuar as casas, que é os azuis, podes usar casas e os jardins, que é o azul e o verde, ou usá-los todos. Recomenda-se que faça-se uma de cada vez, para se entender a dinâmica que isso acrescenta, ou que muda, mas há sempre a possibilidade de usá-los todos. Espero que tenham gostado. Deixem um like ou um comentário, e subscrevam acima de tudo, como vocês com o Clones e Dice. Obrigado.